Tem cá aqui. Ótima noite para você. Conforme anunciado, a gente vai transmitir a nossa live para falar, para explicar, esclarecer os atos golpistas em Brasília, toda essa bárbare contra a democracia. Os nossos convidados de hoje são a Soli Queiroz. Boa noite. Boa noite. E o professor... Boa noite, Fábio. Isso, e o professor Fábio Francisco Batista. Boa noite, Fábio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Soli. Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para falar agora desses atos golpistas contra a democracia, né? Para a gente fazer uma avaliação, colocar aqui nossos pensamentos, o que o povo brasileiro está pensando, o que levou esse povo a invadir a Praça dos Três Poderes, e qual que é a mentalidade desse pessoal que existe, né? E quem levou eles a fazer isso, e vamos ver, estamos prontos aí. Isso, e hoje, Fábio, você que já, como se diz, é efetivo aqui no nosso canal, a Soli Queiroz vai se apresentar para nós, qual é a biografia, qual que é o trabalho que ela faz e por que ela está aqui para ajudar o Brasil a continuar nessa democracia. Boa noite novamente, Soli Queiroz. Boa noite, Fábio, Flávio e Fábio, todos que estão aí nos assistindo nessa live. Então, eu sou, por formação, eu sou administradora, mas eu tenho algumas especializações, né, em marketing, em administração pública, e também eu tenho feito algumas disciplinas isoladas em desenvolvimento social, e eu fui funcionária da CEMIG por mais de 30 anos, e como funcionária da CEMIG, eu fui também dirigente sindical. É o Sindeletro, que é o nosso sindicato e que é um dos maiores sindicatos de Minas Gerais e também do Brasil, assim como é o sindicato de vocês, que é o Sindiúde. Então, nessa militância dentro do sindicato e também faculdade, estudando, a gente vai aprendendo, né, que a gente precisa ter aí, militar também em favor da democracia, estar sempre atento à nossa democracia, que foi construída assim, com muito sacrifício, né, com muita luta por tantas pessoas, que a grande maioria nem hoje mais está com a gente, mas que houve toda essa luta na construção da democracia. E nos últimos tempos, né, estou aposentada, mas como eu milito também, continuo militando no meu sindicato em alguns movimentos sociais, e nós estamos vendo aí, atualmente, a necessidade da gente estar no espaço de conversas, né, dialogando com a população, e mais recentemente, eu acho que é importante a gente estar conversando sobre os atos que ocorreu em Brasília, agora no último domingo, dia 8 de janeiro, que vai ficar para a história, né, Fábio? É isso aí, Soledade. A história do Brasil, com fatos que desestabilizam a democracia e faz com que a gente esteja aqui hoje preocupado com o futuro do país. E Fábio, como professor de história, será como que a gente vai ensinar isso na sala de aula? Como que vai ser escrito esse 8 de janeiro de 2023? Pois é, Flávio. Boa noite, Soli. Boa noite, Flávio, mais uma vez. Boa noite a todos. Um abraço a todos que estão nos assistindo, né? Moço, falar desse tema, discutir esse assunto, poder falar que já é um grande privilégio da democracia, né? E aí, isso é valoroso demais, você falar aqui
nesse momento, sem um mínimo de emoção, é impossível. É impossível a gente não colocar emoção quando se trata de lutar pela democracia. Não é, Flávio? Nesse momento aqui me veio à cabeça, eu estava vendo aqui, você me mandou um texto, eu li o texto, e sobre as diretas já, lá tem no texto, e me veio na memória, eu lembro bem, na época das diretas já, logo depois, a Fafá de Belém cantou o hino nacional lindamente, de forma lírica, né, assim, bem bonito, mais doce, mais suave, menos aquartelado, menos militarizado, né, mais polvo, né, e essa memória nunca me saiu da cabeça. Eu tinha 18 anos de idade, há 40 anos atrás. E eu lembro que no Fantástico, logo depois, fizeram uma reportagem sobre esse hino, que era cantado obrigatoriamente em si bemol, e a Fafá de Belém parece que cantou em lá menor, justamente na simbologia de libertar pelo hino nacional. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas, Flávio, confundem democracia com liberdade. A maioria das pessoas que lutaram, pediram AI-5 e estão pedindo a volta da ditadura, tem essa noção errada de democracia e liberdade. Então, a emoção, ela aflora nas pessoas que têm uma consciência do que a própria Soli acabou de falar aí, né, consciência de luta. Tanta gente, tantos jornalistas que lutaram, que morreram pela democracia, né? Quantas pessoas deram a vida pela democracia. E assim, os movimentos sociais, as minorias, todas elas o tempo todo buscando o seu espaço, junto a outras minorias, formando a maioria, etc. e tal. E aí, quando você vê toda a simbologia, por exemplo, né, da posse do presidente Lula, essa posse super, hiper significativa, né, que traz o povo, né, porque demos o povo para ter poder. Então, o povo do poder. E a expressão do voto, né, aí nós vamos entrar na questão da eleição, né, da contestação da eleição, do resultado da eleição, e aí nós vamos debater por anos. Eu penso que, a partir de agora, eu não gostaria que fosse assim, mas é assim. Vai ser a história dos manés, né? A revolta dos manés. E é por esse ponto, não para depreciar, mas para valorizar os manés, porque eles acreditavam em alguma coisa. Acreditavam na democracia do ponto de vista deles, na liberdade, como eles mesmos falam, né? Buscar sempre aí de ver. E os vídeos estão todos aí, a própria internet, hoje a história viva. Então, a história vai ser contada pela internet, pela TV, pelo jornal, pelo professor e pelo próprio aluno durante muitos anos, né? E ela vai se reproduzindo, se modificando, mas o que vai ficar realmente é isso, a revolta dos manés. E aí nós vamos debater em cima disso durante muito tempo. Mas a emoção é inevitável. Eu mesmo estou emocionado, porque a gente, quando fala de democracia, e eu já estou aposentado também como professor, e já passei na minha infância, na época da ditadura militar, minha memória é muito boa nesse sentido. Eu usava isso, inclusive, nas minhas aulas. E aí a emoção é essa aí. A mesma emoção que eu estou sentindo agora, tenho certeza que quem pensa diferente de mim também sente a emoção dele. As pessoas que invadiram lá, você vê que elas são tomadas pela emoção e chega a ser irracional mesmo, não é só emoção, né? É uma coisa irracional, do ponto de vista meu. Meu modo de ver, a irracionalidade fez o golpe fracassar. É isso. Beleza, Fábio. E aí, Soledade, você observou aí na sua luta, no seu interesse pela democracia, esse povo será que se organizou? Será que houve aí um financiamento? Quem está por trás? Como que você observou, pesquisou para trazer para a gente esse feedback e esse alerta para o cidadão? A democracia precisa desse restabelecimento para que a gente tenha aí essa qualidade de vida, esse povo, esse poder. Fala para a gente aí. Então, acrescentar um pouco aí a fala de Fábio em relação
a Fafá de Belém cantando lindamente o hino nacional. É uma imagem também muito presente na minha mente. E aí a gente vê que atualmente as pessoas usam o hino nacional, a bandeira nacional, o verde e amarelo, que são os principais símbolos do nosso país, para estar em frente aos quartéis pedindo a volta da ditadura militar, não é? E que a gente sabe que com a ditadura militar as pessoas não têm liberdade, não pode fazer as manifestações que eles estão fazendo. Mas, enfim, eu vejo, Flávio, que esse movimento ele começou a se organizar já há mais tempo. Ele concretizou, mas ele começou a se organizar desde quando o presidente Lula ele tornou elegível. E aí ele sabia que tinha a dificuldade da reeleição do ex-presidente. Então, eles começaram já a arquitetar e pensar em um golpe. Então, isso já começou a acontecer desde lá de 2021. E isso foi sendo reforçado a cada vez que o presidente Lula, que ele sabia que o presidente Lula estava na frente e com chance de eleição. E eu vejo também, diante do que eu acompanhei, diante do que eu estudei, que eu pesquisei, que esse golpe, na verdade, ele estava previsto para acontecer antes da posse. É tanto que era muito afirmado, todo mundo lembra que era afirmado pelos bolsonaristas, né? Principalmente, acho que quando a gente refere também aos bolsonaristas, a gente precisa ter o respeito, né, o cuidado de falar que uma minoria radical, não é? Porque não são todas as pessoas que votaram no Bolsonaro que fazem essa defesa do golpe, que estavam participando do ataque. Então, o bolsonarista raiz, que esse bolsonarista raiz, que é a favor do ataque, a favor do golpe, então eles queriam que esse golpe acontecesse no máximo até o dia 31, para evitar a posse do presidente. Aí a gente pode lembrar aqui que nós tivemos um indicativo forte disso no dia 12, que foi o dia da diplomação. Então, no dia 12, teve em Brasília, né, todo mundo lembra o que aconteceu em Brasília, os bolsonaristas radicais colocando fogo no carro, invadindo a Polícia Federal. Ali já foi um grande sinal de terrorismo, né? Logo depois, nós vimos também que houve um outro grande sinal de terrorismo, que foi aquela bomba, que inclusive aquela bomba ela foi gestada dentro do acampamento QG em frente ao Exército. E a bomba ela foi colocada em um carro que transportava gasolina e que a explosão ia ser feita no aeroporto, não é isso? E que se isso tivesse acontecido, seria a morte de, no mínimo, 200 inocentes. Que, inclusive, essa pessoa, ela está presa, né? Conseguiu prender esse terrorista, né? E aí a gente, acho que nós podemos lembrar aqui também que tudo isso aí, todos esses atos, eles foram muito incentivados pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Ele foi, assim, o grande inspirador, porque ele sabia de tudo, ele acompanhava tudo, mas ele estava sempre dando sinal para esses radicais que era possível, né? Que era possível a permanência dele. Não falava de que maneira, mas ele dava esses sinais para essa turma radical, né? Até para mantê-los na defesa dele. Pois é, uma narrativa importante que você faz aí, uma cronologia, e a sorte nossa, que somos, claro, a favor da democracia, é que não aconteceu antes da posse de Lula, inclusive a diplomação foi antecipada, acho que em uma semana, e houve, segundo o que nós vimos aí, assistimos, claro, fatos reais,
e Pulquéria fala para a gente também disso aí, né? Do povo no poder, ela fala da subida da rampa com a diversidade, ela fala também que Lula desce a rampa com os poderes constituídos, e evidentemente, Fábio, nós lembramos aí desses poderes constituídos, claro, penso eu, que eles vão apoiar o presidente Lula, porque senão eles vão perder o mandato, o emprego. Porque se vier a ditadura, quem é que vai assumir o poder? Será que vai ter o Congresso Nacional? Quem será o presidente? Quem é que vai ter o AI, alguma coisa, AI-6, AI-22, que é o número do partido, que o presidente candidatou? Então, são premonições, não é, professor? Eu acabei de ver ali uma reportagem, Flávio, falando sobre os 8.000 militares que foram nomeados no governo Bolsonaro e que o Senado está discutindo o destino desses militares. 8.000. Um governo militarizado, o golpe já foi montado dentro das instituições, porque nós vimos que há um aparelhamento da máquina, toda a imprensa noticiou isso. O aparelhamento foi em todos os setores, na BIM, na Polícia Federal, tanto que a Polícia Rodoviária Federal agiu nas eleições, nós vimos no Nordeste a situação. Então, estamos vendo agora como que fica essa situação desses militares, porque parte desses militares, o senador Jacques Wagner, da Bahia, ele está propondo lá, porque muitos desses militares estão fora da ativa, já estão na reserva, e outros ainda estão na ativa. E aí você bate em outra tecla, que vem em parênteses agora, que é a questão dos 79.000 militares recebendo auxílio, né, emergencial. Então, assim, tem toda a máquina, foi estruturada. Eu até assisti a amiga Leitão essa semana, e ela falando que nesse sistema do aparelhamento, que houve uma cooptação, né, que desses militares, por parte do governo Bolsonaro, né? Então, foi montar essa estrutura. Assim, o governo militarizado. Agora, quando você vê a Soli falou aí da questão que ela acha que começou lá na bomba, em Lula, né? Quando Lula começou a ter chance de... Para mim, na minha visão, essa cronologia ela começa no golpe de 2016. A própria presidente Dilma, ela já propõe isso. Na hora que ela entrega o cargo, ela fala, é um golpe. O próximo passo do golpe é esse, o próximo aí vai ser o presidente Temer, o próximo passo vai ser o candidato da esquerda, tiraram. Como a direita não tinha candidato forte, o candidato que sobressaiu, o candidato da extrema-direita, que soube usufruir bem. Então, a direita tiveram um mérito do golpe nesse sentido, de conseguir chegar no poder. Eles queriam mais, não só chegar no poder, queriam perpetuar o poder. E aí, o que fizeram? Essa militarização, isso é uma visão minha, viu? Eu que analisei assim, então, pegando tudo que eu vejo, assisto, acompanho. Então, o que acontece? Eles tiveram o mérito do golpe. A extrema-direita passou a perna na direita, nesse sentido, a perna, quem foi com ele da direita para apoiar, ficou com ele. Quem não foi, ficou para trás. No caso, por exemplo, de Aécio Neves, que acabou não acompanhando, outros, Fernando Henrique, outros mais, Cunha Linha, outros não partiu para o extrema-direita. Então, aí, como que a gente fica? Porque o presidente da extrema-direita, ele foi 4 anos atacando a fake news, nós vimos aí, né? O gabinete da fake news dominou. E aí trabalhou a mente do cidadão que apoiava a extrema-direita, marginalizava a esquerda, sindicatos, intelectuais, desfazia da ciência, tudo para manter e perpetuar o poder. Mas o povo não é bobo, não, né, Flávio? E o povo quer democracia. Então, assim, os 3 poderes, as instituições, até o Temer falou um dia, as instituições estão fortes. E eu acreditei, ele realmente está. Nós podemos ver que os 3 poderes estão firmes, e a grande figura hoje da democracia
Alexandre de Moraes, né? Com a sua força, o ministro Alexandre de Moraes. E hoje, no mundo, o símbolo da luta pela democracia é o presidente Lula. Porque esse golpe aí fortaleceu ele, fortaleceu esse grande líder democrático, né? Que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, os 3 poderes constituídos descendo a rampa de braço dado é outra simbologia que a gente também abraça, eu abraço, apoio, porque eu quero a oportunidade de participar, né? É isso que a gente tem que fazer sempre. É isso aí, Fábio, a sua visão aí, a importância, não é, da união dos poderes aí, de Montesquieu, do iluminismo, e do cidadão que estudou história, sociologia, outras disciplinas e sabe que a liberdade, o voto, o imposto, o diálogo é mais importante. Aí tem a Sueli Dias, que pergunta, será se Bolsonaro tem a ver com o terrorismo? E aí vem uma visão minha. Quem é que pode se beneficiar ou poderia voltar a ser o presidente do Brasil, que perdeu nas urnas e poderia ganhar aí no vandalismo, na barbárie, na ditadura? Então, acredito que ele, com certeza, está ali, ó, preparado para ser, né? Ele que é o líder do bolsonarismo, que deriva do nome dele. Evidentemente, Sueli Dias, ele é o grande beneficiário, mas nós não vamos deixar isso acontecer. E aí, Soli Queiroz, Solidade Queiroz, será quem que financia isso? De onde que sai esse dinheiro? Quem é o responsável? Quem é que vai ser beneficiado? Você que tem acompanhado aí, tem feito esse trabalho importante em defesa do Brasil, não é? Ô, Flávio, eu acho que está muito evidente que o principal interessado é o ex-presidente que perdeu a eleição, o Jair Bolsonaro. É importante também a gente lembrar que todo esse movimento ele veio das pessoas que não têm respeito pela democracia, que não respeita a vontade da maioria. E que isso aí já estava tão previsto que eles ficaram 1 ano tentando falar das urnas eletrônicas, para as pessoas não acreditar na urna eletrônica. Inclusive, tentaram até um retrocesso, né? Você se lembra que houve até uma PEC que foi votada na Câmara, que inclusive, né, muitos deputados votaram favorável, felizmente não passou, pedindo o voto impresso, que chega a ser absurdo, não é? Que já imaginou esse Brasil desse tamanho, com essa quantidade de eleitores, se a gente tivesse que voltar um retrocesso de voto impresso, quanto tempo seria para poder fazer a apuração? E o tamanho da fraude que ia acontecer? Porque como que ia fiscalizar esse tanto de voto, né? E que já está comprovadamente que a urna eletrônica ela é segura e auditável, e eles não conseguiram. Aliás, eles conseguiam, né? Os mandantes sabiam de tudo isso, mas eles queriam colocar essa ilusão na cabeça da população. E olha que conseguiu, porque muita gente passou a acreditar e passou a apoiar e passou a repetir. Então, isso aí eu acho que é importante a gente lembrar. Tudo veio das pessoas que não aceitam a vontade da maioria, né, do presidente Lula ter tido uma votação maior e de ter sido eleito. Quanto à pergunta que você fez sobre os financiamentos, para mim também está muito claro, muito evidente que houve financiamento. Agora, quem acho também que vai ser descoberto, porque está sendo investigado, né? É necessário as investigações, e eu acredito muito que essas investigações vai estar mostrando os financiadores. E aí eu falo para você, primeiro eles começaram a fazer o tumulto
para mostrar que tinha uma desordem em nível nacional, fechando as estradas, né? Impedindo as pessoas do direito de ir e vir. E que está lá, isso está muito claro lá na Constituição. Então, o ministro Alexandre de Moraes logo começou a multar essas pessoas e mandou abrir as estradas. Quando isso começou a acontecer, foi que eles já tinham um segundo plano. Você vê que era uma coisa bastante planejada. Aí o segundo plano era ir para a porta do Exército. E aí eu fico assim, achando muito absurdo como que o Exército aceitava isso, né? E principalmente uma concentração maior em frente ao Exército de Brasília, que é uma área militar e que lá, inclusive, é proibido até as pessoas passar e buzinar, né? É uma área assim, de muito silêncio, uma área muito restrita e que de repente mudou. O Exército concordou, né? Deixou que uma multidão de gente daquela estivesse lá com barracas, caminhão, som, microfone o tempo inteiro. E aí a gente percebia que em frente a esses QGs, primeiro nas estradas, já era visto os caminhões chegando, banheiros químicos, muita carne, muita comida, e depois passou para os QGs, caixas d'água imensa, porque fornecia água, alimentação, porque era muita gente durante o dia, alimentação para muita gente. Acho que vocês recordam também que, né, chovendo bastante, então durante a chuva houve um temporal, que isso é muito próprio de Brasília, e que começou a rasgar as barracas e a água entrar, e de repente chegam os caminhões, tudo isso eu assistia pelas lives deles. Chegam os caminhões e já trazendo colchões, novas barracas. Então eu avalio que ali era muitos mil ao dia que era necessário para estar financiando toda aquela movimentação que houve. E, além disso, eu desconfio também, e acredito que as investigações vão estar mostrando, que tinha muita gente paga também para estar ali. Não era uma militância de graça, não, viu? Até para estar ali por 2 meses, né? E uma outra coisa também, que isso já foi mostrado também, que existia também uma população, uma situação de rua grande nesses QGs, que era uma forma de manter um número grande de pessoas, e também, como estava preparando para o ataque golpista, ser mais pessoas que tinham essa disposição de estar lá no Congresso fazendo aquilo que foi feito no dia 8. Então, eu tenho muita esperança, muita confiança nas investigações e esperança, né? Acredito que vai ser investigado, será descoberto esses financiadores, já desconfia-se de grandes empresas, comerciantes, pessoas do agronegócio, e que essas pessoas serão severamente punidas, assim como aconteceu nos Estados Unidos quando invadiu o Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos. Eu vejo também que esse golpe ele foi muito baseado no golpe dos Estados Unidos, né? E lá as pessoas foram identificadas, foram julgadas e foram condenadas. Então, eu acho que isso que nós, brasileiros, esperamos que aconteça também aqui no Brasil. E aí, Fábio Francisco Batista, professor de História, e essa bolha bolsonarista, como é que a gente vai fazer esse povo entender que a democracia é algo que foi construído, que a história do Brasil passou por muitas fases de ditadura, de desestabilidade, de autoritarismo, e que hoje a gente está construindo ainda o voto, a cidadania, as políticas públicas. O que esse povo está querendo realmente? Será que é um surto ilusório, como a professora Pulquéria Rabelo contribui com a gente aí? Olha, Flávio, a bolha bolsonarista, eu vou abrir um parênteses para o que o Solim falou aí antes,
a diferenciação do bolsonarismo, do radicalismo, do extremismo para o bolsonarista eleitor, né? Lógico que tem, sim, mas, assim, na visão inicial, o eleitor de Bolsonaro, ele tinha na sua fala agressividade contra as minorias. E você vai ver em vídeos aí contra homossexuais, pessoas do mesmo sexo, opções sexuais, contra os negros, inclusive a questão da Associação Palmares, né, com um negro racista, e outros, a FUNAI, com um presidente que é contra os índios, etc. Tal. Esse fascismo, isso aí foi um movimento fascista, de fazer justamente isso, né? Colocar as minorias contra o que eles consideravam sua maioria, mas quem sabe hoje, devido ao golpe, é uma minoria bem menor, né? E aí, o que acontece? Essas minorias têm vozes, já tinha vozes, tiveram muitas vozes, né? Muita força a voz no governo Lula e Dilma, porque tiveram vez de falar, e estavam calados. Uma coisa peculiar do governo Bolsonaro é o medo. É o medo. Até para falar as coisas aqui na live, a gente fazia live, você sabe disso, a gente tinha que medir muitas palavras. Porque você tinha medo de qualquer retaliação. Eu mesmo falei com você aqui na live isso. Então, assim, o medo é uma coisa própria do militar. O Bolsonaro é militar. O ex-presidente, ele é militar. Então, a formação dele é essa formação militar. E aí, quando você vê todos os contingentes dentro de um governo, você vê aí a mentoria do golpe, está toda aí, no militarismo, não nos militares exatamente, mas no militarismo. E aí Bolsonaro não é um líder, ele nunca foi líder de nada. Na verdade, ele é o manipulado e deu certo. Então, os bolsonaristas e essa bolha de extremistas, porque muitos bolsonaristas já descantaram, já perceberam, né, que não é o caminho. Agora, o que vai ajudar na caminhada que você falou, claro, nessa caminhada para reconstruir o Brasil, que é o que o Lula está propondo, é justamente a punição severa das pessoas que tentaram o golpe. É igual o pastor Lia acabou de falar aí. Punir, como foi feito lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, punir, prender quem tem que ser preso, descobrir quem são os mentores, descobrir quem são os financiadores, patrocinadores, e pelos vídeos que a gente vê correr aí na internet, na questão do dia 8 mesmo, são inúmeros patrocinadores, né, comerciantes, apoiadores, etc. E tal. Mas tem o agronegócio que parece que está destacando mais na questão dos quartéis, né, dos exércitos. Nessa questão dos acampamentos, parece que o agronegócio foi o que mais investiu nisso. Então, é o que o senhor ali falou mesmo, é fazer as investigações, punir quem tem que ser punido, com rigor da lei, né? E para essas pessoas entenderem. Aquele índio mesmo, Pereira, não sei como é que chama lá, aquele índio mesmo, depois o advogado dele orientou ele a falar que ele estava fora de si, né, que não estava muito bem pensando, que recebeu informação errada, eles recebem informação errada todo o tempo, né? Até coloquei aqui uma coisa para me lembrar, que é o universo paralelo. Teve gente aqui que falou, vocês estão vivendo um universo paralelo, dessa bolha, realmente, quando você olhar friamente, é um universo paralelo que eles criaram. Eles acreditam que a mente ser livre é ter uma ditadura militar. É um paradoxo fora do normal. Quer dizer, é um analfabetismo político sensacional. Você pedir liberdade gritando assim, é totalmente desconexo com as informações. Então, você vê que é uma bolha mesmo, uma bolha com radicalismo completamente irracional. Né? E aí ele tem que construir esse país assim, debatendo igual a gente debatendo, que agora conversando, fazendo live, e propondo, e passando para frente conhecimento, né, questionando, se for o caso do governo novo, por exemplo, mostrar que ele participa, criticando sem precisar invadir nada, né, fazer o valor da crítica, né, saber o que é criticar para construir. É isso que nós precisamos sempre, né, ter o apoio do jornalismo, da imprensa, né, que é fundamental, pai. Então, professor Fábio, a gente vê essa construção
dessa democracia, com o quarto poder, que é a imprensa, os três poderes aí, o executivo, com Lula, um líder mundial reconhecido, doutor honoris causa de tantos lugares aí do mundo, Alexandre Moraes, o Xandão, um grande brasileiro à frente desse STF, a gente tem que agradecê-lo. E temos aí o Congresso Nacional, com os deputados federais e os senadores, todos juntos em prol da democracia. O vandalismo pegou mal para os bolsonaristas, quebrar o patrimônio público, inimigo da democracia. E aí a gente vê, Soledade Queiroz, você que luta por um Brasil melhor, através aí do sindicato, da sua luta, da militância, como que a gente vê isso? Será que houve falha da segurança nacional? Será que foi conivência de algum órgão que estaria ali para proteger o patrimônio público? E tem uma pergunta aqui também da Sueli Dias: será que alguém de Montes Claros pagou esse pessoal aí, financiou para que houvesse essa quebradeira? Isso aí, na verdade, queimou o filme deles, que já é queimado, né? A fake news, a barbárie, o extremismo. Será que houve falha da segurança nacional? Ô, Flávio, eu não, sinceramente, eu não estou acreditando que houve falha, não. Eu estou achando que houve omissão e cumplicidade. Cada vez, não sei se eu estou certa na minha análise, tá? E isso também será apurado, né? Mas a avaliação que eu faço, que eu tenho feito diante do que eu tenho assistido, diante do que eu acompanhei nas lives deles, eles articulando o golpe, e eles deixavam muito claro, olha, a polícia militar, porque às vezes as pessoas que estavam assistindo as lives, elas ficavam meio temerosas, até por conta que já houve a tentativa de explosão de uma bomba. Então, as pessoas começavam a recusar, a não ir para Brasília no dia, e eles precisavam incentivar isso, porque eles precisavam de um número grande de pessoas. E nas lives, eles deixavam claro, falavam assim, a polícia militar está conosco, o exército está nos protegendo. E eu via também nas lives deles, e aí eu via, não era ninguém que falava, não era imprensa, eu estava acompanhando, tinha um canal, lá só era permitido 2 canais. Um canal que diz, do YouTube, que diz que era dos Estados Unidos, o S, alguma coisa, o Web TV, que ele era comandado por uma moça por nome Fátima Montenegro. E eu fui pesquisar a respeito da Fátima Montenegro depois e descobri que essa Fátima Montenegro era uma senhora que em um momento lá da pandemia, onde foi necessário fechar tudo e que o Bolsonaro não queria que fechasse, aquela história toda que a gente já conhece, porque ele queria que todo mundo contaminasse, que muita gente morresse realmente, como morreu, e aquele cercadinho era uma farsa, né? Aquilo ali era contratado o povo para ficar ali dando show. Então, essa Fátima foi uma senhora que esteve lá, identificou como professora e sugeriu ao presidente, na época, que colocasse o exército na rua para abrir o comércio e manter o comércio aberto. Eu acredito que ela pode ter sido tudo na vida de menos uma professora, né? Infelizmente. Então, eu assistia através das lives deles, inclusive no dia em que foi mostrado, já na véspera da tentativa do ataque golpista, o caminhão do exército chegando com barraca, distribuindo para eles, entregando para eles, porque ia chegar a previsão de muitos ônibus de fora, como chegou em Brasília naquele dia mais de 100 ônibus, né, conforme é informado aí. Além das barracas para poder abrigar o número de pessoas grande que ia chegar,
o caminhão do Exército, também o caminhão-pipa, colocando água para eles, que era uma forma de fornecer ali um mínimo de conforto para manter aquelas pessoas acampadas. Então, gente, tudo isso são evidências que existia uma cumplicidade em relação à questão de segurança. E aí nós podemos lembrar aqui que, como eu estava assistindo todas as lives, inclusive eu estava assistindo uma do Simon, que era um rapaz de Campinas, que veio para poder estar ajudando ali, incentivando o golpe, a hora que ele saiu do hotel, porque eles também revezavam, viu? Parte ficava no hotel, parte no acampamento. Aí levava, depois pegava essa turma que estava no acampamento, levava para o hotel, trazia os outros do hotel. E esse Simon, ele saiu no carro, né, na live, indo para lá, falando, gente, é agora, nós vamos para lá. E aí tinha pessoas que ficavam com medo, mas e aí? Ele falava, aí ele repetia aquilo. Eu vou ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil. Que naquela fala dele era para entrar na mente das pessoas como um sinal, um grande sinal de patriotismo, de heroísmo, não é? E a gente sabe também que essas pessoas são aproveitadoras. Além do Pix, que estava lá embaixo, pedindo dinheiro e ganhava, e não era pouco, certamente eles estavam aproveitando aquela situação para se promover, para tornar o candidato a prefeito, eleger prefeito, deputados, como a gente tem visto aí muitos deputados elegendo através da internet. E aí também o Brasil inteiro viu depois aquela turma descendo, sendo escoltado pela polícia, não é? Outra coisa de se observar, quando eu falo dessa omissão, dessa cumplicidade, o mínimo de policiais ali em volta do Congresso, fechou o Congresso, eu vi através das lives também, eles passando, olhando, gente, fechou tudo. Aquelas grades que foram colocadas ali, nós três aqui, a gente não precisava nem estar com muita raiva, não, porque a gente derrubava aquelas grades para poder entrar. Policiais fazendo live na hora, tomando água de coco. Qual a importância que eles estavam dando para se ter uma segurança naquele momento? Não é? E aí eu faço um comparativo, que no outro dia, quando foi desfazer o acampamento, que eu acompanhei tudo também, depois, né, do outro dia, que já tinha sido tudo controlado, no desfazer o acampamento, a quantidade de policiais que estava presente ali, tanto a polícia militar, como também do Exército. E aí a gente precisa lembrar que o contingente de policiamento em Brasília, ele é imenso. Eu não sei se vocês já participaram, mas eu já participei várias vezes de manifestações em Brasília, enquanto dirigente sindical, enquanto diretora da CUT, que eu esqueci de falar aqui, mas eu também já fui diretora da CUT Regional Norte. Então, eu já participei de muitas manifestações, e até para poder reforçar a fala aí do professor Tarcísio, que as manifestações, elas são legítimas, e como são, não é? Agora, o que não é legítimo é o golpe e os ataques terroristas, como a gente viu acontecer. Todo mundo que estava ali era terrorista? Eu acredito que não. Eu acredito que tinha muitos inocentes que foram levados, né, ali para receber um dinheiro e, sei lá, até para conhecer Brasília, mas também tinha muitos espertalhões. E aí, aproveitando dessa sua pergunta em relação, e que eu afirmo, né, que da omissão, dessa cumplicidade, eu vou acrescentar um pouco aqui o que falou ali a minha querida amiga Sueli, minha xará, porque ela chama Soledade, viu, gente? Mas ela não gosta do nome, então ela apelidou-se de Sueli. Se houve financiadores de Montes Claros, eu acho que isso também vai ser mostrado nas investigações, né? Existem suspeitas de financiadores, vocês já devem ter visto aí liderança política aqui de Montes Claros, que organizou ônibus,
foi falado pela imprensa local, que recebeu um valor de R$ 104 mil, né? Isso já foi identificado. O Ministério Público já pronunciou a respeito. Então, eu acredito que, se houve, vai ser também, está sendo investigado, e a gente vai ficar sabendo. Mas que existe suspeitos, isso existe. Na realidade aí, pessoal, você falou a palavra mágica aí, o Pix. Aí o Banco Central vai olhar o CPF, o CNPJ desse povo, tá na mão e cadeia neles, porque esse patrimônio público aí é o sangue e suor do trabalhador e não pode ser quebrado. E eu não quero também perder a democracia. Eu quero dar minha aula sossegado, meu plano de aula, o profissionalismo. E eu creio que Fábio também acredita muito nisso. Inclusive, professor de história, né, Fábio? Como que nós, o cidadão, você agora, vê o Brasil daqui para frente, professor? O que a gente pode fazer para reforçar aí a democracia? Primeiro, da sequência nos processos. A conivência dos militares, do governo de Brasília, do secretário Anderson Torres, lá nos Estados Unidos, beijando a mão do Bolsonaro, enquanto o povo ataca o palácio, a intenção, o GSI, né, que é a polícia do governo lá, também tinha policiais envolvidos na manifestação. Então, tem uma policial apaisana, policial como cidadão lá se manifestando também. Então, assim, tem toda uma conivência com a participação, né? Como a gente fala da independência dos Estados Unidos, tem um termo que chama negligência salutar, é mais ou menos por aí. Eles fingem que não vê, até na onde que pode, né? Mas, de repente, não pôde. Tiver que esvaziar o Congresso, esvaziar tudo. Teve um comando maior, né? E tinha uma preparação, e todo o serviço de espionagem, monitoramento, né? Falhou nesse sentido, porque eles não acreditavam que ia invadir. Teve alguém ali que falhou, mas eles sabiam, estavam acompanhando a caminhada de 2 horas de caminhada daquele povo. Eu penso, Flávio, que aquele povo que estava indo, eles estavam indo com a ideia de que Lula estava no palácio. Porque, pelo que eu ouvi das informações e tudo, Lula estava em Sorocaba. Mas eu não vi ninguém falando da agenda de Lula em Sorocaba, porque lá é uma emergência. Então, muito provavelmente, pode ser que tenha saído, né, ou não foi no palácio, já sabendo que não é para ir, por causa do movimento, que o povo ia estar lá e tudo. O que eu penso assim, que a conivência, ela aconteceu e vai ser provada. O que tem que ser feito agora é a gente continuar debatendo, para mostrar que é igual a sua que estava falando aí, muita gente inocente foi ali, foi massa de manobra. Mas muita gente, mesmo inocente, como massa de manobra, que contribuiu de alguma forma para aquela invasão, é considerado um ato de terrorismo. Se é um ato de terrorismo e você está apoiando esse ato, e se você está ajudando, contribuindo de alguma forma, montando caravana por vir, você também passa a ser julgado e condenado, ou provavelmente condenado, né? Tratado como terrorista, né? Porque é um ato de terrorismo. Porque não é um ato de terrorismo derrubar o palácio. Podia ter derrubado o palácio, os 3 palácios, os 3 poderes, podia ter derrubado todas as estátuas, podia ter levado máquinas, estátuas, derrubar tudo. Mas o que prevalece é a democracia, o corpo da democracia. A democracia, a instituição democrática brasileira está lá, está aqui. E isso eles não conseguiram nem fazer cócega na democracia. E não conseguiu justamente pelo que eu te falei. Talvez essa negligência, talvez essa conivência foi levada muito pela emoção, até mesmo pelos mentores, deixar levar, porque eles precisavam do povo, esse povo que estava lá. Então, teve ali um povo massa de manobra, teve um povo ali pago para fazer aquilo ali, e ganhou muito dinheiro, e teve um povo que pensou aquilo ali junto com outros pensadores maiores. Então, foi uma estrutura grande que veio desenvolvendo. Aí, nessas fases, a Soli falou aí, né, Soli, que é a questão lá
o caminhão, né? Depois que vieram, primeiro foram fechar as estradas, não deu certo, foi para os quartéis, até chegar nesse ponto aí. Mas nesse ponto aí, as falas, a omissão, né, o silêncio do presidente, até o dedo na mesa do presidente é um código maior. Então, assim, tudo que o presidente fazia, ele foi um supermercado, ele andou lá, é um assunto, é uma mensagem que está andando, então, assim, tinha um comando. Não, talvez o que fizesse na imagem não seja o comando, mas a imagem dele já é o comando. Só de manter a imagem viva na cabeça desse povo, já é um comando desse povo. Então, assim, aí você entra na bolha, né? Na questão da bolha. A questão que eu falei aqui, como é que é? Universo paralelo. Então, assim, eu estou rindo porque a democracia venceu. Eu estou feliz com isso. Né? Porque eu sei que se Bolsonaro tivesse ganho a eleição, o que nós estaríamos vivendo hoje? Porque o povo ia assinar o livro, ia dar a ditadura militar, o comando de uma ditadura militar para um sujeito que não tem um mínimo de escrúpulo. Então, assim, nós, graças a Deus, estamos felizes, a democracia venceu. E por isso nós precisamos lutar e falar sempre, passar para os nossos filhos essa alegria de ser democrata, de poder questionar, criticar, falar. Nós tivemos essa cidade. Não concorda com o que Lula fez, não? Vamos para a rua, mas não precisa invadir nada, não. Não precisa quebrar nada, não. Vamos manifestar nas redes sociais. Hoje tem rede social, alguém pode falar, alguém fez. Não é? E a gente tem que pensar assim, e passar essas ideias para as pessoas, da liberdade e o valor. Não pode, foi que Lula, o último discurso que Lula deu aí, foi uma reunião com os governadores, parece, ele falou, não podemos brincar com a democracia. Não podemos. Então, assim, o Brasil hoje, depois do dia 8, né, com essa passagem agora, é considerado um país que está na vitória. Né? Nós somos exemplo, pai. Um exemplo é a democracia que quer permanecer, ela resiste. E é isso que nós temos que fazer, lutar por essa resistência democrática. Eu quero meus filhos livres para pensar, para pesquisar, para estudar, para crescer. E aí a gente quer que a ciência seja livre para trazer para nós as curas, né? Que a ciência seja livre para trazer tecnologia, emprego, que a gente possa crescer, gente. A ciência, a cultura, nossa senhora, eu fiquei encantado quando eu vejo, inclusive, o orçamento da cultura, ele vai ser 4 vezes maior do que o orçamento anterior, porque a cultura, Flávio, é excepcionalmente fundamental na mudança dessa mentalidade. Porque a cultura, ela abrange tudo, meu amigo. Ela vai de a culinária, a higiene, vai tudo. Se é doença mental, né, tratamento mental, tudo. A cultura é a cultura desde quando ele nasce. A cultura brasileira. Então, a multiculturalismo brasileiro, essa multirraça da cultura brasileira, ela precisa ser valorizada. Né? E o investimento no Ministério da Cultura, com a Margarete Menezes, tem esse sentido justamente de limpar esse pensamento fascista, ditatorial, que foi implantado aí. E eu acredito que vai dar muito certo. Nós precisamos acreditar nisso. É isso aí, Fábio. Acreditar na sociedade brasileira que pensa e quer um país com qualidade de vida. Soledade, você foi excepcional aí na divulgação dessa democracia, na explicação desse momento trágico da história do Brasil, esse terrorismo, esse golpismo. Fico muito agradecido de você dar essa aula para a gente, apesar de você não ser professora, mas tem o conhecimento. Teça aí as considerações finais e eu agradeço. Isso aqui vai ficar gravado, vai para o YouTube, para as redes sociais, para que a gente valorize a democracia, o voto e o brasileiro que trabalha e acredita nesse país. Flávio, eu fico muito agradecida por poder estar participando desse espaço e estar fazendo essa conversa aí com você e com o professor Fábio. Eu tenho dito nos últimos tempos que todo mundo deveria fazer história, sabe, Fábio?
o advogado, o médico, o dentista, todos os profissionais. E para a faculdade mesmo e se dispor a fazer um curso de história. Se não dá para ir para a faculdade, hoje tem a opção de fazer o curso à distância, faça à distância. Se não consegue fazer à distância, leiam, procure os livros de história, leiam, aprenda história, é fundamental. E eu vendo aqui o comentário da companheira Pulquéria, né, amiga conterrânea, professora conterrânea jesuense, onde ela fala que o dia 8 de janeiro foi um dia de terrorismo, onde todos os brasileiros foram atacados e ficaram aterrorizados. E eu concordo muito com ela. Mas eu quero dizer que é um dia também para ser superado, né? Por nós brasileiros. Agora, superado e nunca esquecido, porque é um dia que vai para a história. E que nós, enquanto pessoas que defendemos a democracia, precisamos continuar no debate e continuar fazendo essa defesa da democracia. E é por isso que, além desses espaços como esse, nós também estamos na rua, realizando alguns atos que é dialogando com a população sobre o que aconteceu no dia 8. Nós fizemos isso na segunda-feira. Hoje, em Montes Claros, teve um outro ato na praça para poder estar fazendo esse diálogo, esclarecendo também para a população. E aí eu finalizo dizendo e concordando com o professor Fábio. A democracia venceu o terror. E aí, Fábio, vamos continuar votando, protestando? É a democracia? Vencemos? Com certeza, o meu privilégio de estar aqui falando agora e poder debater, né? Essas ideias é um privilégio, uma alegria, né? Que muita gente não teve no passado, meus avós, outras pessoas não tiveram, muitos morreram. Então, assim, valorizar esse privilégio de poder participar sempre, com o voto, com opinião, né? E acreditar mesmo no nosso potencial de estudar. E os professores, todos os professores, tenham o ânimo de buscar o conhecimento político para a gente poder mudar o país, né? Mudar o país, participar da política, né? É importante, é fundamental. Porque lá é que está o comando de tudo que a gente é submetido aqui. Boa noite, muito obrigado, Soli, obrigado, Flávio. Calma aí.